A reflexão que eu quero fazer nesse vídeo aqui é muito mais pessoal do que qualquer outra coisa, mas que pode te ajudar muito também. E pode te dar mais clareza do rumo que você está seguindo na vida ou das coisas que você quer fazer ao longo da sua vida, da sua trajetória. Se você acompanha esse canal, você percebe que tem muito conteúdo sobre marketing digital, sobre conteúdos, sobre negócios, algum conteúdo outro sobre alguma documentação de jornada. Eu já falei sobre corrida, já falei sobre um pouco das minhas crenças, um pouco do que eu acredito. Falei de livros também. Só que hoje é um vídeo diferente. Hoje é um vídeo que eu vou falar para vocês algo que desbloqueou para mim, mentalmente falando, lá no começo do ano, começo de 2025 agora. Eu passei por uma mudança muito grande de cidade. Eu me mudei de Brasília para aqui para Santos, em São Paulo, a trabalho mesmo. Eu achei bem impactante essa mudança na minha vida, porque ela me trouxe não só uma mudança geográfica mesmo, não só de eu sair de Brasília e vir aqui para São Paulo, mas uma mudança também de mentalidade. Porque foi a primeira vez que eu ia morar sozinho de fato. E a segunda coisa é que eu não sabia exatamente como que seria. Eu não conheço ninguém aqui em São Paulo. Eu viria realmente na cara e na coragem, se é que a gente pode dizer assim. Eu realmente eu não sabia o que que o futuro ia reservar para mim. Só que eu estava bem tranquilo. Eu estava tranquilo e sem tanta ansiedade assim, para ser bem sincero, de todo esse processo de mudança, porque eu confiava muito em Deus e confio muito em Deus até hoje. E é por isso que eu estava bem tranquilo. Só que só foi desbloquear para mim uma coisa bem interessante, que é o que eu vou passar para você nesse vídeo, que foi quando eu pisei na empresa que eu estou trabalhando hoje e quando eu realmente entendi o poder de você fazer, de você trabalhar em prol do que você quer conquistar, de você executar um plano de ação e de você crer também. Porque eu tinha tudo para ficar ansioso, eu tinha tudo para que essa mudança que ocorreu na minha vida fosse bem difícil, fosse bem ansiosa mesmo, se é que a gente pode dizer assim. A mudança por si só ela já traz uma certa ansiedade, e quando tem uma mudança muito grande de vida assim também, traz uma ansiedade ainda maior. Foi isso que poderia acontecer, só que não foi isso que aconteceu no final das contas, porque eu estava fazendo, eu estava trabalhando em prol dos meus objetivos, estava fazendo tudo com excelência, e também eu estava crendo em Deus. Tanto que todo o processo foi tranquilo. Minha mãe até falou assim pra mim: Nossa, filho, você tá tão tranquilo, você tá tão em paz com essa mudança. Aí eu falei, mãe, eu tô mesmo, porque eu sei que essa fase aqui que eu tô vivendo vai ser justamente uma fase. Vai ser justamente só mais uma parte do processo. Só mais uma parte para eu colher os resultados que eu quero colher. Os resultados que eu quero colher, eles estão só começando. E a documentação de tudo isso está sendo bem interessante aqui para você, através desse canal também. E foi uma mudança bem grande. Como eu falei, tinha tudo para eu ficar ansioso, para eu ficar nervoso, para qualquer coisa. Mas foi bem tranquilo, porque eu estava fazendo e também estava crendo. Eu venci o medo, venci a ansiedade, venci a insegurança, venci a apreensão também das coisas não darem certo, a impotência de muitas coisas não estarem no seu alcance, de você não conseguir resolver muitas coisas de imediato. Só que aos poucos as coisas foram se estabilizando, aos poucos as coisas foram se aquietando assim. E hoje eu vivo uma vida um pouco mais tranquila. Só que isso que desbloqueou para mim de que eu tinha que fazer e também crer foi uma mudança completa na minha vida. E era algo que eu já tinha escutado lá em 2020, 2021, quando eu trabalhava com vendas na WhatsApp. O pessoal falava assim: não, você tem que fazer, você tem que executar, tem que fazer as ligações, tem que vender, tem que prospectar os clientes e tal. Aquele discurso mesmo, mas para forjar a mentalidade. E foi algo muito importante para mim em toda a minha trajetória, porque aos meus 18, 19 anos foi onde eu entendi que eu precisava realmente fazer. E foi onde eu entendi o poder de sentar aqui, sentar a bunda na cadeira e trabalhar. Porque até então eu sentava a bunda na cadeira e eu estudava apenas. Eu estudava para o vestibular, eu estudava para a escola, para a faculdade, etc. Só que eu não sabia o que era você ficar sentado aqui trabalhando, você conversando, você ligando, você trabalhando de fato, assim. E depois que eu entendi, estudei lá em 2020, 2021, nesse trabalho de vendas, só foi cair a ficha para mim agora. E tem coisas que a gente aprende ao longo da nossa vida, que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, que a gente vai pegando esses aprendizados, e eles só vão fazer sentido lá na frente. Algumas coisas que a gente aprendeu há 2 anos atrás, 5 anos atrás, só lá na frente que o elo vai se fechar desse aprendizado, ou que ele vai conectar com outro elo da sua corrente, da sua vida. É bem interessante isso, porque muita coisa que a gente passa hoje em dia, a gente ou reclama, ou a gente não entende exatamente, a gente fica se perguntando para Deus porque que aquelas coisas estão acontecendo assim na nossa vida.
Só que lá na frente, as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. As coisas começam a ficar mais claras. Isso aconteceu muito comigo esse ano também. Esse ano foi o ano assim na minha vida que as peças do quebra-cabeça mais se encaixaram. Foi um ano de mudanças, um ano onde eu não estou me sentindo tão confortável assim com todas essas mudanças e com todas as coisas que estão acontecendo na minha vida e na minha mente. Só que apesar disso, está sendo um ano que as peças do quebra-cabeça elas estão se encaixando. Eu estou como se fosse começando a ver uma parte do quadro se montando, uma parte do quebra-cabeça se fechando. Exatamente porque eu estou fazendo, eu também estou crendo. Eu até estava conversando com Deus esses dias, eu falei assim, poxa Deus, eu quero muito isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E aí eu passei a parar de só pedir e começar a agradecer. Ah, Deus, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Tanto que o hábito que eu comecei, eu vou até mostrar para vocês aqui, já até falei sobre isso em alguns outros vídeos também. É o hábito do caderno de gratidão. Eu tenho esse caderninho aqui, eu escrevo praticamente todos os dias, ou sempre que eu posso, nesse caderno de gratidão. Eu escrevo coisas pelas quais eu sou grato e documento um pouco da minha trajetória aqui no caderno. Porque a escrita é uma forma de você descarregar os pensamentos que estão na sua mente e colocar em algum caderno, externalizar isso. Porque às vezes a nossa mente está muito barulhenta, às vezes a gente não entende muito barulho que está acontecendo aqui e a gente só precisa descarregar. É isso que eu encorajo você a fazer também. Um caderno, ter sempre um caderno do lado, ter sempre um bloco de notas ali do lado, para você descarregar esses pensamentos, que pode ser algo muito bom para você. E você se lembra também das coisas pelas quais você é grato. Eu ficava, poxa Deus, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero que seja assim, por favor me ajuda dessa forma. Só que depois que eu comecei a agradecer, as coisas foram melhorando um pouco mais também. As coisas foram acontecendo com mais tranquilidade na minha vida. E não só isso, eu falei assim, poxa Deus, eu quero que isso aconteça no meu momento, mas o Senhor sabe qual que é o momento certo. É até uma frase legal de um mentor meu, ele fala assim, Deus dá a quantidade que ele deseja, na medida que ele deseja, quando ele quer, ele coloca a quantidade que ele quer, ele também pode retirar a quantidade que ele quer. Ele faz como achar que deve ser feito. Eita, caramba, barulhão de moto, não vou cortar esse vídeo não. E Deus faz como ele achar que deve ser feito. E aí eu falei, poxa, é verdade isso. Eu preciso colocar isso mais em prática na minha vida. Eu comecei a colocar isso em prática também. Deus, ele coloca a quantidade que ele deseja, na hora que ele deseja. Ele retira o quanto que ele deve achar que retirar e coloca o quanto ele achar que deve colocar também. E foi algo bem que mudou bastante a minha mentalidade também nesse sentido de eu meio que fazer, eu executar, eu colocar um objetivo e ir em busca dele. E além de eu fazer, eu também crer em Deus. Eu crer que aquilo que Ele está colocando na minha vida, na minha mente e por todas as coisas que eu estou passando, eu preciso ser mais grato a Ele e preciso também entender os porquês daquilo que está acontecendo. Porque eu já fui uma pessoa que fiquei muito angustiado de alguns resultados não estarem chegando da forma que eu esperava. Só que hoje, depois de 4 anos, 5 anos, 6 anos, eu entendo exatamente porque cada um daqueles resultados não chegaram. Como eu falei para você, as peças do quebra-cabeça elas estão se encaixando um pouco mais na minha vida. Eu estou entendendo exatamente por isso. E estou sendo muito grato a Deus por todas essas coisas estarem acontecendo também. E um verso legal, caramba, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. É um verso de Tessalonicenses da Bíblia, que ele fala para você dar graças em tudo. É até um. Eu tava vendo um vídeo do Danilo Gentili, eu já vou falar o verso para vocês, tá? Fiquem no vídeo. Eu tava vendo um vídeo do Danilo Gentili alguns anos atrás, aí ele falando que perdeu o pai dele, perdeu a irmã dele ou algo assim. Aí ele falou: Poxa, mas eu vi um verso na Bíblia que tá escrito que em tudo dai graças. E aí ele falou esse verso está lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Aí ele fala assim: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E mesmo que as coisas da sua vida não estejam da forma como que você deseja, mesmo que as coisas não se encaminhem mesmo para os resultados que você quer, ou mesmo que você não entenda tudo, eu creio que você precisa dar graças. Você precisa falar assim: Poxa Deus, eu sei que minha vida tá uma merda, eu sei que tá uma desgraça, eu sei que na minha visão as coisas não fazem sentido hoje, mas eu sou muito grato ao Senhor por conta disso. E aí você tem que ser grato. Porque quando você é grato, você exercita o hábito de você dar o passo e Deus dar o chão. É até aquele ditado: você dá o passo e Deus dá o chão. Você dá o passo e Deus coloca o terreno, algo assim. Acho que o ditado é mais ou menos assim: você dá o passo e Deus dá o chão. E é isso que você precisa fazer também. Você precisa dar o passo que Deus vai dar o chão.
Você precisa crer em Deus e saber que Ele proverá. E Ele vai prover na medida que Ele achar que deve, na quantidade que Ele achar que deve. Ele vai retirar e vai colocar na sua vida o quanto Ele achar que tem que colocar e retirar. Mas para isso, não adianta nada você só orar para o céu, olhar para o céu e falar assim: Poxa, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, que seja da vontade do Senhor. E não fazer por onde? E não estar executando, não estar correndo atrás do objetivo. É tipo aquele pessoal que senta e espera as coisas acontecerem. O sucesso, ele não acontece na nossa vida. As coisas não acontecem do nada, elas não caem do céu. Você tem que batalhar, tem que sentar aqui a bunda na cadeira, tem que estudar, tem que colocar em prática, tem que fazer acontecer. O Flávio Augusto fala que o sucesso ele é arrancado da nossa vida. Ele não é dado, ele é arrancado mesmo. Você tem que colocar a mão lá e puxar o sucesso assim e realmente ir em busca disso. Porque quando você vai em busca do sucesso, quando você faz e aí você crê também, as coisas dão certo. Então você tem que fazer, mas crer. Você tem que fazer, tem que executar o seu plano, tem que colocar em prática aquilo que você se propôs a colocar em prática e tem que executar também. Tem que executar, tem que fazer. Se você se propôs a dar certo aqui na internet, a gravar vídeos, você tem que gravar vídeos, tem que fazer conteúdo aqui todo dia. Se você se propôs a prestar serviço, você tem que prospectar clientes, tem que melhorar sua oferta, melhorar seus entregáveis, melhorar tudo assim na sua prestação. No que você se propõe a dar certo, você tem que ir lá e fazer. Que aí se você fizer e se você crer, as coisas vão acontecer na sua vida. E mesmo que elas não aconteçam da forma com que você quer, elas vão acontecer da forma com que deve acontecer. Porque Deus está colocando da forma que Ele acha que tem que ser também. Você tem que fazer e crer. Não adianta nada só fazer. Porque se você só fazer e não tiver a bênção de Deus, dificilmente as coisas vão dar certo. Se você negligenciar essa parte. Agora, se você só crer e não fizer, as coisas também não vão cair do céu. Não adianta nada olhar para o céu com pouca luta e muita crença. Você tem que olhar para o céu com muita crença, mas também muita luta. Tem que lutar, tem que arrancar o sucesso da sua vida. Tem que fazer por onde? Fazer acontecer de verdade. Não ficar só esperando. E toda essa mudança de virada na minha vida e toda essa mudança de mentalidade aconteceu tem poucos meses. E hoje eu entendo o porquê as coisas estarem da forma que estão. Hoje eu entendo o porquê Deus fez algumas coisas na minha vida. E às vezes as coisas não estão tão claras assim na sua vida também. As coisas podem estar passando por um momento não tão agradável. Só que as coisas lá na frente elas vão fazer sentido. As peças do quebra-cabeça vão se encaixar. E você vai ver uma foto do quadro mais clara. Mesmo que demorem alguns dias, alguns meses ou até mesmo alguns anos. Se você tiver um propósito bem claro e um objetivo bem definido, tenho certeza que Deus vai te abençoar. Na medida que Ele deseja. Na medida que Ele sabe que é melhor para a sua vida. E não exatamente como você quer e como que você deseja. E o medo ele vai surgir, a ansiedade vai surgir, o medo também, a impotência, a apreensão ou qualquer outra coisa. Só que no final das contas, se você fazer, se você executar e se você crer também, se você colocar esses dois pilares na sua vida, você fazer e você crer, as coisas vão virar, eu tenho certeza. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gosta aqui do meu canal, se você gosta desses temas que eu trago aqui para vocês, não se esquece de se inscrever e de deixar o seu like, que eu gravo cada vez mais vídeos assim. E caso você se interesse por marketing digital, por produção de conteúdo, inteligência artificial, você vai gostar muito dos próximos vídeos que vão sair aqui no canal e desse que está aparecendo aqui na sua tela. Um abraço e nos vemos no próximo conteúdo. Até a próxima!